E se eu te dissesse que em algum momento entre 2008 e 2011 você viveu em um paraíso? Sim, um paraíso na Terra. Um evento que ocorreu e, ao seu término, todos na Terra se esqueceram. Parece loucura, mas muitos afirmam que foi um fato. E juntando as peças, podemos investigar algo intrigante sobre isso e a história de uma criança chamada Danny. Olá, humanos! Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos nessa! Não é de agora e nem de um século atrás que muitas crianças viveram e vivem em lares tóxicos. Obviamente por irresponsabilidade dos pais. Acontece que os pais de Danny eram péssimos pais. O típico casal que não pensou antes de se casar e nem planejou a própria vida. E o resultado disso é desgraça. E um lar de 8 crianças. Sim, Danny tinha 7 irmãos. Todos eles moravam em condições precárias. As crianças passavam fome diariamente e viviam em uma casa praticamente destruída e muito gelada. A mãe era desempregada. O pouco dinheiro que a família podia ter era do pai que trabalhava. Mas por sua vez, o pai era uma pessoa totalmente arrogante, agressivo e vivia constantemente embriagado, o fazendo ser mais falado anteriormente do que o normal. O pouco dinheiro que ele recebia ia para bebidas e jogos de azar. A quantia quase inexistente que sobrava disso ia para a família. Ele quase nunca estava em casa. E quando estava, estava brigando com sua esposa ou até mesmo a agredindo fisicamente. E as crianças tinham apenas que aceitar essa situação. Mas Danny era diferente dos seus irmãos. Danny era autista, mas de um jeito bem curioso. Danny via tudo de uma forma extremamente positiva. Realmente é uma forma muito específica de autismo, e até mesmo sendo um pouco estranho. Danny sempre estava feliz. Quando via sua mãe ou seus irmãos sofrendo, ele ficava feliz, achando que eles estavam bem. Ele era totalmente incapaz de diferenciar alguém triste de alguém feliz. Ele via bondade em literalmente tudo. Quando ele estava sofrendo com falta de comida ou frio, ele não achava que estava sofrendo, e sim que aquilo era algo legal e fascinante, e que não existia motivos para ficar triste. Quando alguém chorava, ele achava que a pessoa estava rindo, rindo de alegria. De fato, muito estranho e curioso. Até mesmo quando ele ficava extremamente mal ou incomodado com alguma coisa, como barulhos altos, ele ficava feliz. Achava divertido, mesmo com aquilo o afetando. Esse tipo de autismo é sobrenatural, mas talvez seja uma forma rara e até mesmo desconhecida da doença. Quem sabe? Mas o que importa era que Danny sempre estava feliz com tudo e sempre sorrindo. Bom, ele ainda era uma criança. As coisas podem se ajeitar quando ele crescer. Bom, as coisas poderiam melhorar para o seu cérebro, mas não para a sua família. A vida de Danny piorou, pois em um certo dia, o pai de Danny nunca tinha reparado muito em seus filhos. Mas, nesse dia, ele prestou atenção no Danny e descobriu que ele não era normal. O pai de Danny viu que ele estava sempre sorrindo e não se encontrava com nada. Então, seu pai começou a incomodar seu filho com o intuito de se divertir. Ele empurrava, cutucava e jogava água nele só para ver ele ainda sorrindo e rindo. Mesmo depois de tanta irritação, o pai de Danny se divertia muito, vendo que não importava o que ele fizesse, Danny continuaria feliz. Isso continuou por algum tempo, até que o pai de Danny chegou em casa de noite completamente bêbado, como acontecia com frequência. Mas ao invés de bater em sua mulher, como sempre, dessa vez ele viu o Danny, viu ele sorrindo e se irritou com aquilo, e começou a agredir ele fortemente, cheio de ódio. O pai de Danny nunca tinha agredido dessa maneira um filho seu. Essa foi a primeira vez e todos ficaram chocados. Danny continuava rindo e sorrindo enquanto era espancado. Na cabeça dele, aquilo era uma brincadeira de seu pai. Depois do espancamento, Danny não conseguia levantar seus braços. Seu corpo inteiro estava dolorido, cheio de manchas roxas.
E ele também estava sangrando muito na cabeça. E nesse dia, pela primeira vez, saiu lágrimas de seus olhos, mas ele continuava positivo, com um grande sorriso. O tempo passou, e depois daquele espancamento, sua condição mental começou a piorar drasticamente. Era de se esperar que talvez o seu autismo ia se ajeitar consideravelmente com o passar do tempo. Mas só piorou. Provavelmente por conta da pancada que o garoto recebeu. Talvez, mas acontece que a mente do rapaz estava totalmente quebrada, sem conseguir raciocinar direito, ou mudando sua mente e se tornando até alguém louco. Isso resultou que simplesmente a mãe ouviu uns barulhos estranhos vindo da cozinha de madrugada em um certo dia. E quando foi conferir, Danny estava em pé, olhando para um corpo enquanto sorria e dava pequenas risadas. Aquele corpo era de um dos seus irmãos mais novos. Estava em um estado horrível, com Danny todo ensanguentado com o sangue de seu irmão. E com uma das suas mãos com cortes. De um copo quebrado, que estava próximo. Danny tinha problemas mentais. Mas não tinha motivo e nem justificativa para Danny matar seu irmão. Ele não tinha consciência para fazer coisas malvadas como uma maneira de se vingar do seu lar tóxico. Não tem motivo encontrado, mas a mãe de Danny começou a gritar de susto e falando por que o Danny fez isso. Mas Danny nunca foi de falar. Os seus outros irmãos, então, também foram para a cozinha e, por fim, a mãe surtada com o ocorrido foi para cima do garoto e começou a espancá-lo brutalmente. A surra foi tanta que Danny desmaiou, mas sem tirar o sorriso da cara. Por fim, deixaram ele na cozinha. Danny acordou depois de horas, quando já tinha anoitecido. Ele acordou com o seu pai chegando em casa. Ele, como sempre, já chegou bêbado e de mau humor. Já ia começar a brigar com sua esposa. Mas então, sua esposa tinha algo para contar. E por fim ela falou de um jeito bem baixo e sombrio para ele. Falou tudo o que aconteceu e o que o Danny tinha feito. E por fim, como a última frase, falou para ele terminar o serviço. Rapidamente, então, o pai de Danny, com passos grandes e barulhentos, foi até a cozinha. Viu o Danny deitado no chão e todo o sangue na cozinha. Danny não conseguia se levantar, e nem mover seus braços e pernas, de tão agredido que ele foi. Então, seu pai, com um olhar medíocre, começou a encarar Danny. E Danny o encarava de volta com um sorriso. A mãe de Danny, então, continuou na sala assistindo TV juntamente de seus filhos. E todos estavam apenas aguardando o pior. Mas então, algo quebra o silêncio, mas de uma maneira inesperada. Um grito muito alto é ouvido da cozinha, mas não é de Danny, e sim de seu pai. Todos surpresos, então, foram para a cozinha para ver o que tinha acontecido e... o que viram foi aterrorizante. Danny havia matado seu pai. Mas... como? O pai de Danny estava caído no chão, com um olhar de espanto e um rasgo em seu peito extremamente enorme. Um rasgo profundo de garras e sangue escorrendo sem parar. Danny estava no mesmo lugar, nem tinha se movido e nem conseguia se mover. Estava apenas no mesmo lugar, encarando o corpo de seu pai enquanto sorria e tinha uma respiração ofegante. A família inteira ficou assustada e nem ousava chegar perto dele. Depois desse ocorrido, Danny foi levado para uma clínica psiquiátrica e depois de um tempo foi transferido para um hospício, local provavelmente permanece até hoje. Ou não. Mas agora vamos voltar para o início do vídeo. Enquanto eu estava pesquisando sobre o relato de Danny, achei umas coisas intrigantes sobre pessoas que relataram que um evento mundial ocorreu no mundo por 24 horas. E quando terminou, quase todas as pessoas se esqueceram dele. Apenas pessoas com algum tipo de problema mental foram capazes de se lembrar do ocorrido. E ainda de forma bem obscura, como se fosse um sonho, mas afirmando que foi um fato. Li muito sobre pessoas falando isso na internet discutindo entre si, até mesmo duas pessoas discutindo juntas que aparentemente viveram o mesmo.
Acontece que, de acordo com um pequeno grupo de pessoas, elas afirmam que entre 2008 e 2011, não se lembrando da data correta, o mundo mudou completamente por 24 horas. Um evento em que tudo estava belo, o mundo estava mais bonito e todas as pessoas estavam sorrindo e dando risadas. Todos eram do bem, e sempre estavam brincando e se divertindo. Mas parecia que elas estavam sendo obrigadas a serem felizes, como se não fosse algo natural. Bom, de natural nessa história ainda não tem nada, mas entenderam. Acontece que pessoas se machucavam gravemente e mesmo assim continuavam com um sorriso macabro no rosto. Esse tipo de efeito não funcionou muito bem com quem tinha problemas mentais, mas elas afirmam que estavam se sentindo mais felizes do que o normal. Mesmo assim, tudo estava bem estranho para essas pessoas e acharam algo totalmente assustador ao invés de ser algo feliz. Mas a energia era boa, de acordo. Mas então, quando foram dormir, acordaram com tudo normal como antes, como se nada estivesse acontecido no dia anterior. Acontece que autistas veem o mundo de maneira diferente. Eles pensam em coisas que na realidade não existem. Mas, mesmo com problemas, o cérebro humano é algo poderoso, algo que pode abrir chaves para outros mundos. E um evento anormal vindo de uma mente mutável desencadeia coisas extraordinárias. Sua mente é capaz de muitas coisas. Elas são o que movem o universo. Um erro em algo tão forte pode haver consequências indesejáveis e conveniências desastrosas. Como desejar o que tanto quer? Danny não é normal. E tem algo por trás do fim do evento. Algo se protegeu de tudo isso. Bom, essa foi a história. Ainda está tudo muito confuso, mas. Por enquanto é isso. Obrigado por assistir. Perdão pela demora, mas semana que vem tem mais. Talvez. Tchau.